Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga e terapeuta, e hoje nós vamos falar da semana do dia 20 de outubro ao dia 26. No domingo, dia 20, a gente inicia a semana com uma lua cheia ainda, né, em Gêmeos, trazendo aí para a gente essa expansão nas ideias, nos pensamentos, nas trocas. Então, um dia de muita socialização, de muita comunicação para aprender, para ensinar. A gente pode estar atento aí o que as pessoas trazem para nós, para que a gente possa ter evidências, ter pistas sobre as nossas relações, sobre a nossa forma de negociar, de formar acordos e parcerias. Por quê? Porque a gente está vivendo uma alunação libriana, que fala para a gente sobre justiça, sobre igualdade entre um e o outro, né? Relações equilibradas, relações harmônicas, fala muito sobre essa nossa relação com o outro, e o quanto a gente consegue se relacionar de uma forma justa, porque uma troca, ela pressupõe uma reciprocidade, mas a reciprocidade não é eu te dou ouro e peço ouro de volta. Não, a gente precisa intercambiar coisas distintas, e aí a gente tem algum problema de mensuração. Então, entrar nesse acordo sem tanto conflito, chegar num senso comum, é algo muito importante na nossa vida, não é mesmo? A capacidade de socializar e de se relacionar tem um papel super importante no nosso sucesso na vida, porque no final das contas a gente precisa se conectar com as pessoas para poder vender o nosso serviço, poder ganhar conhecimento, enfim, a gente sabe que o quanto é importante, o quanto as pessoas que cercam a nossa vida acabam participando e moldando a nossa visão de mundo. Então a gente está nesse momento, desde o dia 2 de outubro, olhando para as nossas relações, observando se elas são equilibradas e se elas são justas. E agora, lá no dia 17, na semana passada, a gente teve o ápice dessa alunação. E toda a lua cheia, ela traz revelações, percepções, coisas que antes para nós estavam escondidas, agora elas são vistas. E a partir desse perceber, desse olhar, dessa nova visão, a gente consegue se direcionar e se orientar na vida de uma forma muito mais precisa, muito mais assertiva. Então, a gente inicia ainda a semana com essa energia de lua cheia, só que agora ela já não está mais em Capricórnio, ela está em Gêmeos, trazendo aí para a gente essa expansão da comunicação, da nossa capacidade de socializar e de trocar com o ambiente que nos cerca. Então, é ótimo para a gente falar sobre o nosso serviço, se conectar com pessoas que tenham uma mente diferente da nossa, com novas ideias, né? Ou então encontrar documentários, leituras que saiam ali do nosso lugarzinho comum para que a gente possa ter outras formas de viver a vida e de se relacionar no mundo. E na terça-feira, dia 22, a gente tem vários trânsitos importantes, então eu vou trazer para vocês que é um dia de bastante intensidade, um dia de bastante movimento no céu, então é importante que a gente esteja atento nesse dia, que vai ser um dia mais agitado, assim, energeticamente falando. Porque a gente começa o dia com o Sol fazendo uma quadratura com Plutão. Plutão é aquele planeta que fala para a gente do submundo, e ele está lá no último grau de Capricórnio, ele está nesse entra e sai de Capricórnio para Aquário, a gente está nesse período de transição. E todo período de transição ele é permeado aí por uma certa instabilidade e insegurança. O Sol, que está no último grau de Libra, um pouco antes de entrar na energia escorpiana, vai fazer essa quadratura, que é esse aspecto tenso com Plutão. Então, é muito importante que a gente esteja atento o quanto a gente tem se diminuído, escondido coisas sobre nós mesmos para caber dentro das relações. Então, pode ser um dia em que você descubra muitas coisas que antes você não sabia, pode ser que você descubra coisas que sejam muito desagradáveis. Coletivamente, isso também pode acontecer, novos fatos aparecem que vão dar um novo desfecho para situações, para parcerias, para fusões de empresa, e na nossa vida não vai ser diferente. Então, talvez algumas descobertas, muitas vezes desagradáveis, podem surgir na nossa vida durante esse próximo período, mas
tudo isso acontece para que a gente possa enxergar, para que a gente possa fazer a transformação. Enquanto a gente não tem consciência, a gente não tem muito o que fazer sobre o assunto. Então, o sol vai colocar aí o seu brilho, a sua luz nas nossas sombras, naquilo que precisa ser transformado, nos tabus, nas coisas que estão escondidas e que a gente não está vendo. E aí, a partir dessa percepção, a gente vai poder transformar isso. Outro ponto importante é que se você é o tipo de pessoa que dentro das relações você percebe que você está sempre se apequenando, é um momento muito forte para você entender o seu poder pessoal. Porque esse aspecto incômodo e tenso, ele vem justamente para que a gente possa se apropriar de quem a gente é. E como que a gente faz isso? Aceitando todas as nossas partes. Entendendo que não é porque você às vezes tem pensamentos ruins, porque você tem sentimentos ruins, que você é uma má pessoa, ou que você não é digna de viver as coisas mais maravilhosas do mundo. Até porque, se você está aqui escutando esse podcast, se você busca autoconhecimento, você é sim uma pessoa que está indo em busca de ser melhor a cada dia. E é isso que importa. Você vai falhar várias vezes, você vai cair, mas você sempre se levanta. E a intenção é sempre no sentido de ser cada dia melhor. Então, está no caminho. Aprenda a acolher todos os seus sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E você vai ver como a sua vida vai começar a ganhar um outro colorido, um outro tom. Toda essa percepção de coisas que a gente não via antes são para que a gente possa se transformar e para que a gente possa se alinhar cada vez mais com a nossa essência, com aquilo que a gente veio fazer nessa vida. A gente vem com o objetivo de ser cada vez mais nós mesmos. Então, alguns véus precisam ser tirados para que a gente possa ir em direção a essa integração de tudo aquilo que a gente é e de transformação. Outro evento que acontece nesse mesmo dia, né, no dia 22, na terça-feira, é Mercúrio, que está em Escorpião, um signo que fala para a gente, que traz para a gente essa profundidade, essa intensidade emocional, fazendo um trígono num aspecto super fluido com Saturno, que está em Peixes. Trazendo aí para a gente uma sagacidade mental, uma percepção mental muito forte, no sentido da gente ter uma mentalidade construtiva, uma mente focada, direcionada para a construção dos nossos objetivos, para a nossa realização pessoal. É uma questão que envolve muito o sentir, envolve muito as emoções, apesar da gente estar falando de planetas que são mais racionais, mais conectados com essa parte objetiva. Mas é a conversa muito íntima entre o sutil e o material, né? Mercúrio fala da nossa mente, da nossa capacidade de processar a informação, da nossa lógica, do nosso raciocínio, como que a gente conecta as ideias, como que a gente dá sentido e significado para aquilo que nos acontece. Em um signo de água, ele vai trazer para nós o simbolismo, o misticismo, vai tirar a gente dessa visão limitada de que tudo é só matéria, que o sutil não vale a pena olhar, ou que isso é uma grande bobagem. Não, vai trazer um olhar e uma visão mais conectada com esse mundo sutil. Então, esteja atento aos sinais, tudo comunica, tudo é simbólico, aprenda a fazer essa leitura. A astrologia é um saber muito conectado com essa energia escorpiana, porque você aprende a interpretar os sinais, é uma linguagem, né? Então, é muito essa linguagem simbólica, essa linguagem mística que a vida tem o tempo inteiro com a gente, que a gente vai começar a perceber para que a gente possa construir os nossos sonhos, a nossa vida em cima não só dessa questão material, mas também de uma fortaleza espiritual que traz sentido e significado para tudo aquilo que a gente faz. Tanto que a gente pode perceber que existe um movimento muito intenso no sentido da gente ir em busca de uma vida espiritual, né, de transcender a matéria. Por quê? Porque a gente percebe que a matéria é muito importante, não tenha dúvida disso, mas que só a matéria não preenche uma vida. A gente precisa se conectar com algo maior, ter uma vida espiritual, perceber o propósito naquilo que a gente faz, entender que existem coisas que estão para além da matéria, porque o ser humano, ele
ele é isso. Então, a gente se nutrir de coisas que enobrecem a nossa alma, nos ajudam a construir, nos ajudam a conseguir se manter firme naquilo que a gente se propõe. E quando a gente pensa sobre isso, né, muitas vezes a gente está tão focado no fazer, no agir no mundo, que coisas como meditação, oração, movimentos de yoga, enfim, essa parte espiritual, momentos de escrita, tudo isso às vezes fica deixado a segundo plano, quando deveria ser a primeira coisa que a gente faz. Deveria ser a primeira coisa. Então, quando a gente começa a mudar essa chave, a virar essa chave, a gente começa a viver uma vida mais alinhada com o ser espiritual que nós somos. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida material, não o contrário. E a gente foca o quê? Primeiro na matéria e depois no espírito. Quem sabe se a gente inverte a ordem, a gente não prospera mais na matéria. O que vocês acham sobre isso? Vamos testar? Então, esse trânsito, ele traz essa fluidez para essa percepção e a gente pode aí aproveitar esse momento para trazer essa conexão espiritual na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa construir negócios prósperos, uma vida abundante e alinhada com aquilo que a gente realmente acredita. Nesse mesmo dia, a gente também tem um outro aspecto fluido, que é Vênus, que já está na energia de Sagitário, que é uma energia de expansão, de consciência, que fala para a gente sobre os valores, os princípios, fala para a gente que a gente pode sonhar muito mais do que a gente vem sonhando, tem um quê de otimismo, de alegria, de empolgação. E Vênus em Sagitário traz para a gente esse prazer na busca pelo conhecimento, na busca pela essa expansão de consciência, de filosofias de vida, e em busca de parcerias, de viagens, de movimentos que ampliem o nosso olhar sobre o mundo através e a partir da experiência, né? Então, pode ser que apareçam pessoas que te tragam esse entusiasmo, essa empolgação, para que você possa entrar em contato com novos saberes, com novas formas de viver. E fazendo um trígono com o nodo norte. Então, Vênus em Sagitário fazendo um trígono com o nodo norte que está em Áries. É uma sensação de esperança e de fé e de uma coisa boa, sabe? Aquela sensação boa de que as coisas estão acontecendo, de que as coisas estão se alinhando, de que você realmente vai conseguir ir em busca da sua independência, da sua autonomia, e muito no sentido de autonomia, de poder se determinar, de entender que você é criador da sua realidade, então que você tem sim poder, você não é vítima das circunstâncias, e você se apropria da sua capacidade de tomar decisão e de agir de acordo com isso, e isso traz uma satisfação muito grande. Isso pode ser que venha a partir das parcerias, a partir de viagens, a partir de oportunidades que você não tinha previsto. Então, abra-se para que essa maravilha possa entrar na sua vida. E depois, lá às 19h15, a gente tem o Sol. Lembra que o Sol fez ali um aspecto com Plutão antes? O Sol entrando na energia de Escorpião. Escorpião é um signo que fala para a gente de intensidade emocional, de profundidade. Em Libra, que é um signo anterior, a gente tem eu e o outro, o início das relações, a gente acorda as coisas, né? A gente coloca as coisas ali no papel, a gente entra num acordo. Mas a gente vai ver se a coisa funciona mesmo quando a gente está envolvido emocionalmente com a pessoa. Quando a nossa relação atinge um outro grau de profundidade. É aí que a coisa fica séria. Então, o Sol entrando em Escorpião vai trazer aí para a gente essa percepção se as coisas estão funcionando como a gente idealizou. Libra é um signo que é um signo de ar, então fala muito dessa idealização, dessa mentalização, dessa percepção das coisas a partir de uma lógica, de um raciocínio. Só que nem sempre o que a gente pensa que vai ser de uma determinada forma se concretiza na matéria, não é mesmo? Às vezes, aquilo que a gente pensa que era justo, quando a gente vai aplicar na prática, a gente vê que não está tão justo assim, a gente precisa fazer ajustes. Então, Escorpião tem muito a ver com essa nossa verdade nas relações, porque a gente vai sentir, a gente vai perceber como que aquele acordo bate na gente. E aí a gente pode se transformar a partir disso, né? É só com a experiência mesmo da coisa, sentindo na pele, que a gente se transforma, que a gente cresce, que a gente amadurece. Escorpião fala muito sobre transformação, regeneração, a partir do quê? A partir do olhar para as nossas sombras. O signo de Escorpião está muito associado a tabus,
ao místico, ao desconhecido. E eu queria trazer para vocês aqui um mito, que é o mito da Hidra de Lerna. Não sei se vocês conhecem. A Hidra de Lerna era um monstro, uma serpente de 9 cabeças, que o Hércules foi desafiado a destruir. Ela tinha 9 cabeças e cada vez que você cortava uma cabeça, 3 nasciam no lugar. E o que aconteceu nesse mito? O Hércules arrancava uma cabeça, nasciam outras, arrancava uma cabeça, nasciam outras. E aí ele tentou de todo jeito até o momento em que ele teve uma ideia de trazer essa hidra para a luz, porque ela não podia, ela vivia num pântano que não tinha luz, que era tudo escuro. Quando ele traz ela para a luz, as cabeças param de se multiplicar, exceto uma das cabeças que parou de se multiplicar. Ele consegue derrotar e matar essa cabeça, porque ela é imortal, mas ela não se multiplica mais, né? Ele enterra essa cabeça no rochedo. O que isso significa? Isso significa que todos nós temos uma hidra dentro de nós, que são os nossos desejos primitivos. Então, ciúmes, inveja, raiva, mágoa, ressentimento, essas sensações, a violência, né? Aquela coisa de querer matar o outro, todo mundo tem isso dentro de si. O que a gente faz? A maioria das vezes, a gente reprime os nossos desejos, os nossos sentimentos, e na esperança de que isso irá calá-los. Mas a verdade é que isso faz o contrário, né? A repressão, ela vai tornando aquilo ainda mais forte dentro de nós. A gente precisa levar isso para a luz. A luz é que vai trazer, a luz da nossa consciência, é que vai trazer essa cura, essa transcendência, essa regeneração. E lembra que tem uma cabeça que não morre, que é imortal? É porque todos nós temos esses sentimentos dentro de nós. Todos nós somos seres imperfeitos. Então, essa única cabeça que não morre é para a gente se lembrar disso. Porque a gente precisa estar sempre vigilante, a gente precisa sempre estar perceptivo. Sabe, às vezes a gente acha assim que as coisas acontecem do nada, né? Mas elas não acontecem do nada. Uma traição, ela acontece muito antes da consumação do fato, por exemplo. Uma traição, ela acontece quando você começa a se permitir olhar para o lado, a imaginar situações com uma outra pessoa que não o seu companheiro, ou quando você começa a não se importar mais, então você não verbaliza mais o que te incomoda. Você, deixa assim mesmo, evita conflito, fulano não vai mudar. Isso aí, é aquela cabeça imortal que está pronta para fazer surgir outras e a coisa acontecer de uma maneira que você não gostaria ou não se orgulharia. Então, a gente está sempre vigiante, sempre atento para esses nossos instintos e impulsos que muitas vezes a gente acaba deixando na inconsciência, na intenção de que aquilo não se manifeste, mas a gente vai alimentando aquilo sem saber. Então, trazer isso para a luz da consciência vai fazer com que a gente realmente possa encarar os fatos como eles são, e a partir daí tomar uma atitude muito mais assertiva, muito mais coerente e consciente, né? Então, perceba isso. Às vezes a gente trouxe o tema da traição, porque a traição é algo que acontece com muita frequência, quando a gente pensa em Escorpião, existe essa questão que a gente associa muitas vezes a ser meio ardiloso, né? Porque é um signo que entende de profundidade emocional. E dependendo do grau de consciência da pessoa, a gente pode manipular tudo para o bem ou para o mal, não é mesmo? Então, tudo pode ser colocado para o lado da luz ou para o lado da escuridão. A escolha está aqui em nós, né? Então, às vezes a gente tem poder e a gente usa mal esse poder. E Escorpião na distorção tem essa capacidade de manipular, né? Então, quando a gente pensa numa traição, a pessoa que é traída também, ela percebe o distanciamento do cônjuge, ela percebe sinais, mas ela vai deixando para lá porque ela não quer entrar no confronto. Ela não quer perceber que ela também tem falhas.
Então, a gente precisa estar muito atento a isso e ser muito verdadeiro com a gente mesmo, para que a gente possa se transformar. Então, com a entrada do Sol no dia 22, às 19 horas e 15 minutos, a gente começa a iluminar a área escorpiana do nosso mapa. E eu convido você a olhar para onde é que está Escorpião no seu mapa, porque essa área vai ganhar luz pelos próximos 30 dias, mais ou menos, né? Então, a gente vai ser convidada a trabalhar essa energia escorpiana. E esse início, ele traz aí para a gente essa abertura de olhar para essa área da vida. Então, depois ali com a lua nova em Escorpião, a gente realmente inicia o aprendizado, mas a gente já vai tendo uma percepção, é como se a gente tivesse uma amostrinha grátis do que vem por aí, né? A gente já tem Mercúrio em Escorpião, Sol em Escorpião, então a gente já está assim, sentindo o gostinho do que vem. E no dia 24, na quinta-feira, nós temos a lua minguante no 1º grau de Leão, iniciando o fechamento da alunação libriana. E no meu ponto de vista, não poderia ter sido de uma forma melhor, não é mesmo? A gente fecha com essa energia leonina que traz para a gente essa percepção do quanto a gente tem valor pelo simples fato da gente existir. Se você existe, tá? Se você existe, quer dizer que você tem valor. Você não precisa fazer nada para merecer estar aqui. Você existe, se você existe, essa é uma comprovação de que a sua vida tem valor para o funcionamento do todo, do universo. Senão, você não estaria aqui. Então, ocupe o seu lugar. Se apropria de quem você é, se orgulha de quem você é. Leão traz isso para a gente, para que a gente olhe para a gente e sinta orgulho de quem a gente é. Que a gente se conecte com o que a gente tem de melhor e que a gente transborde isso dentro das nossas relações, porque afinal de contas nós estamos falando de uma alunação libriana que fala de relação. Então, quanto mais eu entro em contato com a minha essência, quanto mais eu entro em contato com aquilo que me diverte, com aquilo que me faz feliz, com aquilo que me dá prazer, com aquilo com os meus hobbies, quanto mais eu olho para mim e me sinto bem comigo mesma, melhor eu posso estar dentro de uma relação. Então, vem pedir para a gente olhar para a nossa autoconfiança, para a nossa autoestima, para aquilo que nos diverte, para que a gente possa, sim, se relacionar cada dia mais. No dia 24, quinta-feira, nesse mesmo dia, a gente tem Marte fazendo um sextil com Urano. Marte que está na energia de Câncer, trazendo aí para a gente essa coragem que está ancorada na nossa inteligência emocional, nas nossas raízes, na nossa família, na nossa história de vida. Né? Então, é buscar essa coragem através de tudo aquilo que a gente já viveu, a partir da história que a gente conta para nós mesmos. Né? Isso faz muita diferença. A maneira como você se conta a história, ela pode ser de te trazer força ou te colocar no lugar de vítima. A escolha é sua. Fazendo um sextil com Urano que está em Touro, né? Já faz um tempão, vai ficar mais um tempão ali, porque Touro é um planeta geracional e ele é lento. Urano fala para a gente sobre a gente romper padrão, sobre a gente quebrar padrão, sobre a gente inovar, sobre a gente ser autêntico, sobre a gente levantar bandeiras. A gente ir em direção ao progresso, romper com o velho para que a gente possa ir em direção ao novo. E quando a gente fala de Marte em Câncer, a gente está falando da nossa força psíquica para fazer as mudanças. O que a gente precisa mudar dentro de nós, nas nossas emoções, a nossa capacidade psíquica mesmo, que eu digo nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções, nossa capacidade de interagir com as pessoas e como elas nos afetam, como que a gente se permite afetar pelo ambiente, por aquilo que nos acontece e tomar atitudes. Né? Se a gente está o tempo inteiro sendo influenciado pelas nossas emoções, a gente não vai para a academia porque a gente não está com vontade, porque a gente não dormiu bem, porque a gente ficou chateado com um colega no trabalho. E aí, gente, a gente é muito flutuante. Quando eu estou ancorada na minha força psíquica, no meu poder de eu vou escolher a maneira como eu reajo às coisas, porque eu tenho poder de escolha, isso muda.
né? Então, eu já não sou mais só orientada por aquilo que eu tenho vontade, mas sim pelos meus conceitos de vida, por aquilo que eu realmente acredito. As emoções, elas flutuam, mas os seus valores, eles são constantes. Então, quando você for tomar uma decisão, é aí que você tem que mirar. E os seus valores vêm da onde? Vêm da tua história, vem da tua ancestralidade, vem das tuas raízes, é dali. Teu passado está mostrando quais são os seus valores. Então, é esse movimento da gente ir em busca de quebrar um padrão, honrando tudo aquilo que a gente acredita, honrando todo mundo que veio antes da gente. Então, vocês podem ver que é um período, um momento em que a gente ganha muitas percepções para que a gente possa se transformar. Então, a gente está passando por esse momento. A lua minguante, que acontece nesse mesmo dia, é um momento de introspecção, de recolhimento, de integração do que a gente aprendeu nessa alunação. Então, aproveita esses dias para entrar em contato com essa sabedoria interior, para poder entrar em contato com esse campo sutil, para que você possa fazer transformações verdadeiras que vão, sim, respingar nas suas relações, nos seus acordos, nos seus contratos, na justiça, no equilíbrio da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, já encaminha para as pessoas que você sabe que gostam de astrologia, e me segue lá no thaisrosa.astro no Instagram, Thaís com TH, e fala para mim que você veio através desse vídeo, que eu vou ficar muito contente. Um beijo grande e até o próximo episódio.